Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais esta quarta-feira, onde nós temos um encontro com a Palavra do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, para que nós possamos compartilhar desse plano da redenção da qual Deus tem preparado para nós. Deus tem um plano de resgate, Deus tem um plano de redenção para a sua vida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu quero explicar para você, ao longo dessa nossa série, como que funciona o plano da redenção. Como é que Deus salva o homem. Talvez você esteja na igreja já há algum tempo, há bastante tempo, e talvez você não entenda direito como funciona o processo da salvação. É sobre isso que nós queremos tratar aqui. Temas como justificação, propiciação, imputação, esses temas que a Bíblia tanto falam deles, mas o que eles querem dizer? Afinal de contas, por que é que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Por que que Deus simplesmente não estalou os dedos e perdoou todos os homens? Melhor ainda, se Deus sabia que o homem ia cair, ia desobedecê-lo lá no Éden, por que é que Deus colocou uma árvore para que isso fosse possível? Deus não poderia ter evitado tudo isso? Enfim, como é que Deus resgata o homem da sua condição de pecador? Como é que Deus livra o homem do inferno? É sobre isso que nós vamos estar tratando ao longo dessa jornada pela redenção, da qual eu convido a você para que participe. Todas as quartas-feiras, às 20h30, nós vamos estar tratando de um tema que vai construir a nossa estrada até chegar no ápice dessa história, que é a cruz do Calvário, ali na cruz, onde Jesus, ele então chega no auge, no ápice do plano redentor de Deus para salvar o homem da condenação do inferno. Esse o propósito da qual nós vamos estar aqui semana após semana tratando. Amém? Eu quero convidar então você para que nós possamos nesse momento, nesse primeiro momento agora do nosso encontro, fazermos uma oração ao Senhor, para que nós possamos buscar a Deus em oração, pedindo a Ele a graça e a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E fique aí, não saia, coloque aqui no chat desse nosso encontro o seu pedido de oração, que no final nós vamos estar fazendo uma oração sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu pedido. Coloque aqui embaixo o seu pedido de oração que nós estaremos orando. Agora, quero convidar você para que nós possamos orar a Deus, para que Ele possa iluminar a nossa vida, a nossa mente, para que Ele possa abrir o nosso coração com a palavra de Deus nesse momento. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Pai que estás nos céus, nós viemos diante de Ti, Deus Santo, glorificamos o Teu nome. Obrigado pela oportunidade e o privilégio que temos de adorá-lo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que temos de vir ao Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, diante da Tua palavra, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos instrua mais uma vez,
Pai querido, nós vamos abrir o seu evangelho, nós vamos abrir as Escrituras. É palavra do Senhor, foi o Senhor que inspirou, foi o Senhor que nos falou, foi o Senhor que se revelou de forma especial através dela. Senhor, nós confessamos que somos limitados, nós confessamos que temos dificuldades, nós confessamos que nós não entendemos a palavra de Deus de uma maneira perfeita, às vezes nem de uma maneira suficiente. Nós confessamos que somos dependentes do Teu Espírito, da luz do Teu Espírito Santo, a nos iluminar, a trazer sabedoria à nossa mente. Nós cremos, ó Deus, que quando abrimos as Escrituras e que quando nós vamos a ela, o Teu Espírito nos ilumina, assim como cremos que o Teu Espírito inspirou homens santos a escrever esse texto sagrado. Ó Deus, tem misericórdia de nós, conduz o nosso coração em graça e misericórdia. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe esse momento, abençoe esse encontro. É o que eu te peço, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Querido irmão e irmã, na semana passada nós tratamos aqui a respeito do paraíso, de que Deus criou todas as coisas. Ele fez tudo para a glória do seu louvor. Ele fez tudo para a sua honra, para a sua glória, para a exaltação do ser de quem Ele é. Nós vimos que o motivo pela qual Deus criou tudo o que criou não foi porque Deus estava entediado, não foi porque Deus tinha necessidades e então Ele precisava criar seres para suprir essa necessidade. Não, nós vimos que Deus é autoexistente, Ele é autossuficiente, Deus não carece de nada. E tudo que Deus fez também para a sua glória e para o seu louvor, para a exaltação de quem Ele é. Nós vimos isso. Nós vimos que Deus então cria a natureza, a criação. Céus e terras foram criadas por Ele, para o louvor da glória dEle. Estrelas, galáxias, animais, plantas, tudo foi feito para a glória de Deus. Nós vimos também que Deus criou seres humanos, pessoas. Deus nos criou. Nós fomos feitos pelas mãos poderosas e maravilhosas do próprio Deus. E quando Deus faz o homem, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus disse para Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus transmitiu a nós, Deus compartilhou conosco atributos que só Ele tem, atributos que pertencem a Ele. E Deus tem atributos que Ele não divide com ninguém. Desses atributos de Deus, tem atributos que pertencem à divindade, só pertencem a Ele, que são os seus atributos que o identificam. Mas Deus também tem atributos que Ele compartilha de si. São esses atributos que Ele compartilhou conosco. Portanto, imagem e semelhança tem a ver com o compartilhamento de Deus dos seus atributos a nós. Por exemplo, existem atributos que Deus não compartilha, são atributos que pertencem somente à divindade. Por exemplo, eternidade, onisciência, onipotência. Todos esses atributos pertencem apenas à divindade. Só Deus tem esses atributos. Mas existem outros atributos de Deus que Ele compartilha, que Ele dá de si, que são, por exemplo, santidade, amor, justiça, bondade. Todos esses atributos nós podemos exercer porque Deus compartilhou conosco. Foi isso que nós vimos na semana passada, e na semana passada eu deixei aqui uma pergunta. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, Ele dá uma ordem para esse casal, e Ele diz que eles podiam comer de todas as frutas do jardim livremente, mas existia uma árvore que Deus colocou lá que não poderia ser comida. A pergunta que eu fiz foi: por que é que Deus colocou aquela árvore no jardim do Éden? O que aquela árvore significa? O que ela simboliza? Por que é que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden? E é sobre isso que nós vamos estar tratando hoje. Esse é o nosso tema de hoje. Portanto, então eu quero pedir a você para que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 2.
Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, que é o texto onde narra exatamente esta ordem dada por Deus. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está a ordem. Muito bem. Deus cria o homem perfeito, Deus o coloca num lugar extraordinário, num lugar perfeito, e Deus dá uma ordem a este homem. Este homem, no caso, Adão e Eva, que eram os nossos representantes. Adão e Eva, eles nos representavam, eles representavam toda a raça humana. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te explicar uma coisa para você entender melhor sobre isso. Quando Deus cria os anjos, Deus criou todos os anjos de uma vez só, em uma quantidade exata. Então existem hoje tantos anjos quanto sempre existiu. Não existe nenhum a mais, nenhum a menos. Existem tantos anjos hoje tanto quanto Deus criou lá no início. Porém, quando Deus vai criar a humanidade, Ele não cria como cria os anjos. Deus não criou 8 bilhões de pessoas. Deus criou um casal. Desse casal, Deus então estabeleceu que ele se multiplicaria e então nós alcançaríamos a humanidade. Nós teríamos uma humanidade, um conjunto de seres e através da reprodução desse casal. Tanto é que Deus deu a reprodução apenas à raça humana. Anjos, por exemplo, não se reproduzem, são assexuados. Jesus vai dizer que os anjos, eles não se reproduzem, mas a humanidade se reproduz. Então, Deus, quando cria Adão e Eva e os coloca no jardim, e tudo aquilo que Deus faz com Adão e Eva, todo o pacto, todo acordo, toda a lei que Deus dá a Adão e Eva, é como se Deus estivesse dando essa lei a toda a raça humana. Eles eram como os nossos representantes, eles nos representavam ali no início. Então Deus pegou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, um lugar maravilhoso, um paraíso. E quando coloca eles naquele lugar, o que Deus faz? Deus então dá uma ordem para eles. Esta é a ordem que nós lemos. Deus vira para eles e diz: De todas as árvores dos jardins comereis livremente. Eu quero dar um ponto aqui nesta primeira parte da ordem dada por Deus. Percebam que o nosso Deus não é um Deus restritivo. Existem muitas pessoas que têm a ideia de que Deus é um Deus chato, um Deus que estraga prazeres, um Deus restritivo. Não é. Percebam que a ordem de Deus começa com a ordem de liberdade. De todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente. Não havia restrição nenhuma. De todas elas, a hora que quisesse, a quantidade que quisesse, o quanto suportasse. Deus é um Deus de liberdade. Deus criou tudo para a sua glória e também para o nosso benefício, também para o nosso bem. Somos nós que queremos aquilo que Deus proibiu. Somos nós que queremos aquilo que Deus nos restringiu. Mas antes da restrição, vem uma ordem de total liberdade. Podem comer de todas as frutas do jardim, de todas as árvores do jardim comereis livremente. Não há nenhum problema, não há nenhum perigo, não há nenhum pecado em comer de todas essas árvores. Este era o domínio dos homens. Ali estava a liberdade do homem. O homem era livre para comer de todas as árvores que estavam no jardim. Porém, nós sabemos que existe uma restrição seguinte a esta ordem. Ele vai dizer: mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comer, certamente morrereis. Eu quero responder a pergunta do porquê que Deus colocou esta árvore ali. Por que Deus colocou esta árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Bom, algumas perguntas, algumas respostas com relação a esse porquê são interessantes e são dignas de nota. Talvez você tenha a sua resposta talvez seja a seguinte: Deus colocou essa árvore ali no meio do jardim para que o homem soubesse que ele era livre,
para que o homem soubesse que ele tinha liberdade, que ele não era uma espécie de robô, que ele tinha o livre-arbítrio. É verdade, pode ser, mas perceba, Adão e Eva nunca tiveram problemas em saber que eram livres. Eles tinham plena e total consciência de que eram livres. Eles nunca tiveram dificuldade com isso. A liberdade era algo claro. A liberdade que eles tinham está dada no início da ordem. De todas as árvores comereis livremente. Eles nunca tiveram dúvida de que eles eram livres. O segundo aspecto dessa questão é o seguinte. É o fato de que Deus não nos deve satisfação de absolutamente nada. Se, ainda que Deus tivesse criado os homens livres e não tivesse colocado ali nenhuma árvore para provar que o homem era livre, Deus estaria certo, ele seria justo. Deus não nos deve nada, Deus não nos deve explicação alguma. Aliás, nós temos uma prova disso na nossa própria vida. Quantas vezes na vida nós nos encontramos com situações que nós não sabemos a resposta e nós oramos e perguntamos a Deus e ele simplesmente se cala, ele não responde. Porque Deus não nos deve satisfação. Se Deus não tivesse colocado essa árvore, se Deus não nos dissesse absolutamente nada, se Ele nunca tivesse deixado nada como uma prova de que somos livres, nós não teríamos a menor dificuldade com isso. Então, apesar de ser uma boa resposta, eu acredito que ela ainda não responde toda a questão. Mas existe uma outra questão. Alguém talvez pode dizer o seguinte: Deus colocou aquela árvore no meio do jardim para que ele soubesse ou para que ele medisse o quanto Adão e Eva o amavam. Bom, essa também pode ser, é possível, essa resposta é possível, mas nós temos uma questão. Deus nunca teve dúvida do amor de Adão e Eva por ele. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Deus não precisa usar instrumentos de medidas, Deus não precisa usar de pegadinhas, ou Deus não precisa usar de situações para saber se nós o amamos ou não. Não. Ele sabia que Adão e Eva o amavam. E tem mais um detalhe: Adão e Eva amavam a Deus de uma maneira como nós nunca amamos. Adão e Eva amavam a Deus de uma maneira perfeita, plena, santa, absoluta. Adão e Eva verdadeiramente amavam a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma e acima de todas as coisas. Nós nunca conseguimos amar a Deus assim, nunca. Nenhum homem depois da queda conseguiu, com exceção de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração. Adão e Eva, nós precisamos lembrar que eles eram perfeitos, eles eram santos, eles não tinham nenhum defeito, eles eram plenos em sua natureza perfeita. Quando Deus os criou, Deus disse: é muito bom. Então eles amavam a Deus de uma forma extraordinária e Deus sabia disso. Não apenas Deus sabia, mas o próprio Adão e Eva sabiam que eles amavam a Deus acima de todas as coisas. Adão e Eva glorificavam a Deus na sua vida de forma plena em tudo aquilo que faziam. Então a questão é: qual é o motivo? E eu quero dar aqui a você uma terceira opção para que você possa considerar do porquê que Deus colocou aquela árvore ali no meio do jardim. Aquela árvore que Deus coloca no meio do jardim, ela era uma espécie de resolução. Percebam que na ordem dada por Deus, nós temos duas situações totalmente distintas, diferentes, que é a primeira parte da ordem e a segunda. A primeira parte da ordem fala do domínio de Adão e Eva. De todas as árvores do jardim comereis livremente. De todas as árvores do jardim comereis livremente. Você tem domínio sobre isso, Adão. Fique à vontade. Eva, coma à vontade. Você é livre. Aqui é o seu domínio. Você domina sobre isso. Agora, existe um segundo aspecto dessa ordem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a árvore que estava no meio do jardim, dela não comereis. Por que não? Porque existe uma ordem sobre essa árvore.
Aquela árvore não tinha uma maldição, ela não tinha uma praga. O que tinha nela? Uma ordem dada por Deus, uma ordem colocada por Deus. Não coma, não coma. Ou seja, comer daquela árvore era passar o limite do seu domínio, era ultrapassar o seu limite, era ultrapassar a sua liberdade, era ir além da conta, era desobedecer diretamente Deus, Criador e Senhor, era assumir o lugar de Deus, era tentar se colocar no lugar de Deus, era ignorar aquilo que Deus havia estabelecido. Então aquela árvore no meio do jardim, ela tem a ver com uma resolução, ela tem a ver com o fato de que Deus é diferente da criação. Deus é Senhor, Deus é o legislador, Deus é o único que ordena, Deus é o único soberano. Perceba que a ordem de Deus é muito interessante. Ele diz: no dia em que vocês comerem, certamente morrereis. O que está aqui acontecendo? Quando Adão e Eva comem daquele fruto, desobedecem a Deus, ultrapassam o limite que Deus havia estabelecido, eles entram em um espaço, eles entram em um lugar que não lhe era permitido. Quando eles desobedecem a Deus, é como se eles tivessem se colocado no lugar do próprio Deus. Aliás, quando Satanás tenta aquele casal, a proposta de Satanás não era fazer com que eles escolhessem o mal. Era impossível. O mal não existia. O mal não existe como um ser ontológico. O mal não é fruto de uma escolha. Aliás, nós precisamos tomar cuidado com isso. Não existem duas forças no universo, bem e mal, que são iguais e elas entram em colisão, entram em choque. Não. Deus é soberano sempre. Não existe uma força externa a Deus chamada mal, onde o homem poderia escolher. Não, o mal é fruto, é resultado da escolha do homem em querer, em rejeitar, em ser aquilo que ele foi criado para ser e tentar ser aquilo que ele jamais poderia ser. No caso, Deus. Ou seja, quando Adão e Eva estendem a mão para tomar daquele fruto, eles desobedecem a Deus, eles passam por cima da ordem de Deus, eles entram no santo do santo de Deus, eles tentam se colocar no lugar de Deus. Era como se eles tentassem se assentar no trono de Deus e estabelecer novas leis, novas ordens, nova soberania. Era como se eles estivessem tentando usurpar o domínio do próprio Deus. Percebam que na orientação de Deus, na ordem de Deus, quando ele diz, no dia em que comer certamente morrereis, está aí uma condição, uma consequência. Deus não disse, olha, no dia em que vocês comerem, eu vou matar vocês. Ele não disse isso. Ele disse, no dia em que vocês comer, certamente morrereis. É uma consequência. Ou seja, na tentativa da criatura ser Deus, usurpar o lugar de Deus, se colocar no lugar de Deus, ela, além de não conseguir, acontece uma coisa que é automática, que é consequente, ela entra em estado de aniquilação, ela entra em estado de morte, certamente morrereis. É uma consequência. Hoje, nós podemos experimentar o resultado disso. A tentativa do homem ali no Éden de se colocar no lugar de Deus, de estar acima da ordem de Deus, de se colocar no domínio de Deus, trouxe uma consequência terrível. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 12, de que a desobediência de Adão, pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Perceba, aquela árvore no meio do jardim, ela representava a singularidade de Deus, representava que Deus é Deus e nós somos criaturas. Olhe para o exemplo de Satanás.
quando o anjo de luz, aquele anjo que foi criado perfeito, na glória de Deus, de forma extraordinária, quando ele tenta se colocar no lugar de Deus, quando ele diz, subirei até as estrelas e assentarei no trono de Deus, quando ele tenta se colocar no lugar de Deus, ele não consegue ser Deus, porque ele é criatura, então o que acontece? O mal sobrevém sobre a sua natureza como consequência lógica. O mal sempre será uma consequência lógica da tentativa de se rebelar ou de ser aquilo que a criatura não pode ser jamais. Todas as vezes que nós tentamos distorcer, todas as vezes que a nossa natureza ela é corrompida, tudo aquilo que é bom, ao ser corrompido, se torna mal. Tudo aquilo que é bom, ao ser corrompido, vai ficar mal, vai se tornar mal. Essa é a ideia. Quando Adão e Eva estendem a mão, eles ultrapassam o limite que Deus estabeleceu, eles tentam se colocar no lugar do próprio Deus, eles tentam assumir a postura do próprio Deus em ser o Senhor da sua vida, em ser independente de Deus. Isso vai fazer com que a sua natureza de criatura então seja corrompida. E aí o mal surge no coração do homem e daquele casal passa-se para os seus filhos, dos seus filhos para os seus filhos, chegando até a mim e até a você. Querido irmão, irmã, nós temos necessidade de redenção, porque nós não somos nem um pouco diferentes de Adão e Eva. Quando Adão e Eva estendem a sua mão e come e desobedece a Deus, eles não estavam apenas fazendo aquilo de forma isolada. Muitos de nós têm uma ideia errada a respeito desse casal. Nós ficamos nos queixando, nós ficamos pensando, por que eles comeram? Nós queremos transferir toda a culpa, muitas vezes, que é nossa culpa, para eles. Toda a nossa infelicidade, às vezes, queremos transmitir e colocar neles, dizer, por que eles comeram? Mas Adão e Eva ali está fazendo exatamente aquilo que eu e você faríamos se estivéssemos no lugar deles. Eles nos representavam. Nós estávamos ali representados, nós faríamos a mesma coisa, nós somos feitos da mesma carne, do mesmo barro, do mesmo pó, da mesma natureza. A nossa natureza não é nem um pouco diferente da natureza deles. Somos filhos deles. É por isso que nós precisamos ser redimidos, porque dia após dia, nós também temos sempre uma escolha a fazer. E a nossa escolha, infelizmente, é inclinada para o mal. A nossa escolha, infelizmente, é inclinada para aquilo que desagrada a Deus. É a nossa tentativa de nos colocar no lugar de Deus. Deus disse não, nós dizemos sim. Deus disse sim, nós dizemos não. Quer um exemplo disso? A Bíblia diz que Deus ordena a todos os homens que creiam no seu Filho, que creiam em Jesus. Eu pergunto a você, todos os homens creem em Jesus? Você crê em Jesus? Você já foi alcançado pela graça de Deus? Você já nasceu de novo? Você tem resistido ao Espírito Santo? Quantas vezes, diante de um apelo, diante de um chamado ao Evangelho, a pessoa diz, hoje não, amanhã quem sabe, talvez. Ora, Deus não está te fazendo um convite para que você venha a Jesus. Deus não convida ninguém a vir à salvação, Ele dá uma ordem. Creiam no meu Filho, creiam em Jesus. Qual é a resposta do homem? A resposta do homem é sempre um não. Deus manda o homem amar seu semelhante, ele o odeia. Deus te ordena e nos ordena para que nós o busquemos em sua palavra. E a pergunta é, quantas vezes nós abrimos a palavra de Deus para estudá-la, para ler, para ter prazer nela? Deus nos ordena que o busquemos em oração, porque Ele determinou que existem coisas que só acontecerão mediante a oração, mas a gente não ora. Desobediência é a mesma coisa. Somos filhos de Adão e Eva. E aqui, meu querido irmão e irmã, o propósito de Deus é nos resgatar disso. Redenção fala disso. Deus tem um plano de redimir a sua vida. Deus tem um plano de restaurar a nossa natureza.
É por isso que o propósito dele é fundir, unir a natureza santa do Filho dele em nós. Unir a natureza santa de Jesus à nossa natureza, para que nós possamos ser restaurados a um homem perfeito que ama e adora a Deus de forma perfeita, como era o propósito de Deus no princípio. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o propósito de Deus, redimir a sua vida. Porque é naquele homem que Deus idealizou que Deus tem prazer. É naquele homem. Portanto, ouça hoje a voz do Senhor, creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, volte-se para Ele, arrependa-se do pecador miserável que você é, pare de mentir para você mesmo, achando que você é bonzinho, não é. Nós não somos bons, nós somos maus, miseráveis, perdidos. Se fôssemos bons, não precisávamos ser redimidos. Nós precisamos ser redimidos porque a gente não presta. Nós precisamos ser redimidos porque nós somos maus em essência. E o propósito de Deus é nos redimir da malignidade da nossa natureza, da malignidade do nosso pecado. Por isso nós precisamos nos arrepender e nos voltar para Ele. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, para o seu coração. Esse é o apelo que eu faço a você. Creia em Jesus. Volte-se para Ele, busque ouvir e conhecer o Evangelho. Eu sei, ninguém pode crer em Jesus assim, calma. Você precisa ouvir o Evangelho para que você possa crer nele. Você não pode crer naquilo que você não entende, você não pode crer naquilo que você não conhece, você não pode crer naquilo que você não consegue entender, compreender. É impossível. Esse tipo de fé, que é fé pela fé, não é bíblica. Se fé sem entendimento salvasse, não precisava das Escrituras. Então eu quero pedir a você, fique aqui, todas as quartas-feiras. Eu prometo a você, não direi a você nada daquilo que você quer ouvir, mas eu direi a você tudo aquilo que você precisa ouvir. Fique, volte, aprenda, ouça o Evangelho. Você vai ouvir sobre a cruz e o que isso significa. Porque muitas e muitas pessoas morreram também numa cruz, mas porque só Jesus na cruz salva. É sobre essas coisas que nós vamos estar falando, é sobre essas coisas que nós estamos falando, mas você precisa entender que lá atrás, no Éden, os nossos pais, os nossos representantes, rasgaram a resolução que Deus deu, rasgaram o acordo que Deus estabeleceu com eles. Eles preferiram a escravidão do pecado à liberdade de uma vida maravilhosa e extraordinária com Deus. E Deus deseja que todos nós sejamos resgatados, restaurados, redimidos para a glória e louvor do nome dEle. Amém? Eu quero agora orar com você, orar por você, para que o Espírito Santo abra o seu coração, para que Deus continue falando na sua vida de forma poderosa e extraordinária, em nome de Jesus. Eu quero orar pelos seus pedidos de oração que você colocou aqui. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Santo que estás nos céus, honras e glória seja dada a Ti, Senhor, pois o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Eu quero fazer, meu Deus, aqui uma oração de confissão. Ó Deus Santo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, meu Deus, pois minha natureza verdadeiramente é corrompida. Ela é inclinada para o mal. Ela, Senhor, não gosta, não ama as coisas que o Senhor ama. Minha carne, minha natureza não ama, meu Deus, aquilo que o Senhor ama. Ela não tem deleite no Senhor muitas vezes. Eu tenho momentos de deleites em Ti. Eu reconheço a minha condição de pecador. Reconheço, meu Deus, que o pecado dentro de mim, os buracos, meu Deus, em minha natureza, Senhor, me deformam, a ponto de eu não conseguir ser como Cristo Jesus é. Um homem santo, um homem perfeito, um homem que ama o Senhor acima de todas as coisas. Eu não consigo amá-lo acima de todas as coisas. Ó Deus Santo,
Tem misericórdia da minha vida, mas eu te dou graças, meu Deus, eu te dou graças porque lá na cruz do Calvário, Cristo Jesus conquistou para mim o direito de eu ser redimido, de eu ser restaurado dessa condição, e um dia, Senhor, quando o Senhor retornar, quando Jesus Cristo voltar, eu serei glorificado, juntamente com todos os milhões e milhões daqueles que creram no Senhor, se entregaram a Ti, e foram nascidos de novo. Nós seremos renovados em nossa natureza, não a natureza de Adão antes do pecado, mas uma natureza muito superior, a natureza, à semelhança do Teu Filho Santo Jesus. Esta é a minha esperança, meu Deus. Agora, Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus, por cada irmão e irmã, por cada pessoa, meu Pai. Continue, meu Deus, aqueles da qual já nasceram de novo, continue, Senhor, os edificando a imagem santa do Teu Filho Jesus. Aqueles, meu Deus, da qual ainda não nasceram de novo, aqueles, meu Deus, da qual, Senhor, ainda estão, meu Deus, no caminho da condenação e da perdição do pecado, aqueles, meu Deus, da qual, meu Deus, se encontram em uma situação, meu Deus, de rebelião contra o Senhor. Deus Santo, tem misericórdia. Espírito Santo, abre esse coração para que creia, como o Senhor abriu o coração de Lídia. Abre o coração, meu Deus, para que creia na sua palavra e transforma pelo poder do Teu Evangelho. Deus Santo, nós pedimos a Ti também, eu lhe peço em nome de Jesus, em favor dos pedidos de oração que aqui foram colocados, em favor, meu Deus, dos pedidos, meu Deus, de cura, tem misericórdia, manifesta a Sua bondade, manifesta, meu Deus, o Teu milagre, pois na cruz do Calvário o Senhor conquistou para nós, meu Deus, o direito, Senhor, de termos as nossas feridas, meu Deus, curadas. Ó Deus Santo, opera a Sua graça, opera a Sua misericórdia. Olha, meu Deus, para cada pedido de oração e contempla, meu Deus, segundo, meu Deus, a Sua benevolência, a Sua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, te louvo e te agradeço, ó Deus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, muito obrigado pela sua presença aqui. Na próxima quarta-feira, nós vamos estar aqui falando sobre Gênesis capítulo 3 e a queda do homem no pecado. Você tem um pet em casa? Um cachorrinho ou um gato? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o nome do seu pet? Muito bem. Agora imagine que você levante amanhã, pela manhã, bem cedo, e o seu pet, o seu cãozinho ou o seu gatinho, imagine que ele te desse bom dia. Qual seria a sua reação se ele dissesse bom dia e dissesse o seu nome? Qual seria a sua reação? Fique com essa pergunta aí, porque ela tem tudo a ver com aquilo que nós falaremos na semana que vem, na quarta-feira, às 20h30. Que Deus abençoe o seu coração de forma poderosa. Não sai daí não. Fique aqui. Temos um louvor da qual nós vamos estar aqui passando e vai falar ao seu coração como última palavra de Deus, eu não tenho dúvida disso. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a sua vida, seu coração, sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe de forma poderosa. Um abraço e até semana que vem. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei, fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário
mediante a fé.